Tecnologia na construção civil, futuro ou realidade? E aí, Fernando Figueiredo? Realidade. Boa tarde. Já bem direto a realidade. Boa tarde, Priscila, Zé Neto e o pessoal que acompanha aqui a TV Diário do Sertão. Estamos aqui na terça, voltando ao normal, né? Todas as terças apresentando essa coluna Diário de Obras. E hoje a gente vai falar, talvez, do tema mais importante ou mais comentado na construção civil em todo o país, que é a tecnologia. Onde é que a tecnologia chega nas construções? E esse é um ponto que eu bato bastante, tanto quanto profissional, quanto como professor, porque demora muito para a gente ter aquela percepção do mundo real, como é que a construção civil está. Na cabeça de muita gente, nós ainda usamos aquelas construções de décadas atrás, só que todos os dias uma nova empresa cria um produto que ele moderniza a construção civil e aí até esse produto tomar dinâmica, cair no cotidiano, gera realmente um tempo. Mas a tecnologia já chegou e, um parênteses especial, quem for da construção civil, ao ouvir essa palavra, que é a metodologia BIM, sabe do que eu estou falando e o quanto ela é inovadora. Apesar de já fazer algumas décadas, né, que existe a tecnologia BIM na construção civil, mas agora que está tomando corpo, principalmente nas obras públicas, está começando a exigir tecnologia BIM, e é mais por aí que vamos falar hoje na nossa coluna. Fernando Figueiredo, eu queria que você trouxesse para a gente quais são as principais tecnologias que hoje estão sendo utilizadas na construção civil. Sim, é porque, assim, quando vem esse tema na nossa mente, a gente vê aquelas propagandas que passam na TV, que é impressora 3D, fazendo prédios em dias, em horas, mas não é bem por aí. Quando a gente fala em tecnologia, é justamente a incorporação de métodos construtivos tecnológicos que fazem com que a construção civil ela seja adequada aos dias atuais. Como eu disse, o principal prepulsor disso é a tecnologia BIM, que envolve a integração de todos os projetos. Antes se dividia, né? Os projetos de uma construção tinham um projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidráulico. Hoje você já consegue incorporar todos esses projetos em um conjunto só e transformar isso numa arquitetura. Então, a principal evolução tecnológica da construção é justamente a incorporação da metodologia BIM. E como eu disse, a critério de informação, as obras públicas no Brasil, elas já estão começando a exigir em licitação que os projetos sejam elaborados em BIM. Isso é baixo custo, aumenta a precisão do investimento, né, a precisão do orçamento e agiliza a obra em curto tempo de construção. Mas, além disso, obviamente, tem outras modalidades de incorporação a técnicas construtivas. Aqui mesmo a gente já discutiu algumas. Fernando, o que é? Eu vejo você sempre falando aqui. Eu acredito que muita gente que está em casa, que acompanha a coluna Diário de Obras, escuta bastante o Fernando falando sobre essa metodologia BIM. Eu queria que você trouxesse para a gente, assim, da forma mais simplificada, para um leigo como eu, por exemplo, entender o que é essa metodologia BIM. No Brasil, ficou conhecido, inclusive viciaram um pouco o processo, porque o nome é exatamente esse, é uma metodologia BIM. É uma forma de se pensar na construção como um todo. Então, quando se executa, por exemplo, uma fundação, você já faz a fundação com um projeto de coberta pronto, finalizado e ali integralizado. Quando você faz a fundação, você já pensa nos demais. E outra, todos os profissionais conseguem trabalhar junto. O executor da obra, o cliente, por exemplo, hoje você já pode, com celular, você chega com óculos 3D e você visualiza o imóvel dentro do terreno, você consegue entrar, você consegue visualizar. E eu não estou falando isso de grandes incorporações. Hoje, qualquer escritório de engenharia, de arquitetura, é capaz de fazer esse tipo de material, de produzir. Como eu disse, com material, com um celular, um QR Code, você já consegue visualizar esses projetos. Então, no terreno, você já incorpora ele em 3D, além do que traduz realmente a metodologia BIM,
é a integração entre os projetos. Você consegue botar o engenheiro eletricista, o engenheiro civil, de estrutura, de hidráulica e o arquiteto para trabalharem simultaneamente e para que esse projeto seja integralizado. Veja só onde é que está o cerne do problema. No Brasil existia, ou existe ainda, uma quantidade absurda de erros de projeto. Quando vai executar, a execução não sai de acordo com o projeto. Uma tomada num lugar diferente, uma tubulação num canto diferente, um pilar, aí vem a tubulação de esgoto, passa por dentro do pilar e não pode. Então, isso é uma dor de cabeça constante que os construtores do Brasil têm, e a metodologia BIM é justamente para incorporar esse projeto. Essa imagem que você está vendo aí é justamente isso, são todos os projetos estão integralizados, estão mostrando aí o projeto estrutural, o projeto elétrico, o projeto hidráulico, e eles não causam choque entre eles. Você consegue integralizar isso sistematicamente. A metodologia BIM é justamente esse processo de integralização. Esse processo antigamente era feito separado. Separado. Nós tínhamos exatamente. ali o trabalho do arquiteto, né? Tínhamos ali o trabalho do engenheiro da Sim. parte hidráulica, da parte elétrica. Sim. E aí, quando juntava tudo, um batia no outro. Isso, exatamente. Esse era o maior problema. O maior problema batia na execução. Quando você fazia a estrutura, vigas, quando já pilares, estava fazendo. Isso. Aí era já mais difícil, né? Exatamente. De contornar. Como os astecas e os incas faziam, né? No AutoCAD. Quem aí lê, o pessoal de engenharia de arquitetura sabe bem do que eu estou falando. Isso é uma brincadeira do meio, né? Mas até alguns anos atrás, o programa mais utilizado era o AutoCAD, que é um programa que ele não é parametrizado, ele não é um sistema BIM, então você faz realmente separado. Uhum. E antes disso, claro, o BIM é a terceira etapa. Antes do AutoCAD, do sistema operacional, a gente tinha nas pranchetas, né? Que, inclusive, uma das doenças que engenheiros e arquitetos tinham era problema de coluna. Hoje a gente fala desse até cômico, mas isso é real, existiu há algumas décadas atrás, né? Talvez 20 anos atrás. Um dos problemas que engenheiros e arquitetos tinham era problema de coluna por ficar debruçado em cima das pranchas. Que tinha que desenhar, né? À mão. Se você colocar assim, engenheiro projetando em prancheta, aí no Google você vai ver imagens assim absurdas. Você nunca projetou na prancheta? Na faculdade, né? Para aprender, né? O método. Na faculdade eu fiz, mas não recomendo. Graças a Deus a gente evoluiu. Eu sou adepto da modernidade. Fernando, além da metodologia BIM, quais são as outras tecnologias que a gente vê, agora trazendo para a nossa realidade aqui, do sertão, da Paraíba, da nossa região? Quais são as tecnologias que estão sendo aplicadas na construção civil e quais são as que não estão, mas são viáveis e poderia estar? Primeiro, a incorporação dos materiais. A composição de materiais é essencial para a evolução da construção civil. Hoje a gente tem materiais de altíssima qualidade. Por exemplo, temos a incorporação dos EPS, que a gente chama de isopor. A isopor é a marca, mas a incorporação desses materiais que são resistentes à temperatura, não o EPS em si, é um EPS especial para a construção civil, que ele consegue ser térmico, né? Acústico, consegue melhorar o ambiente de circulação, de vivência. Então, a incorporação desses materiais é essencial para a evolução. Talvez depois do BIM, da metodologia BIM, seja a principal modernização que nós temos na região, que é o acesso a novos materiais, a materiais mais resistentes, materiais de maior qualidade que antes a gente não tinha acesso, principalmente aqui no interior do Nordeste. Então, hoje já com a evolução das cargas, dos transportes, então a gente tem mais acesso a esses materiais e também a gente passa por um processo de mudança dos métodos construtivos. Hoje ainda é muito comum você ver as construções em alvenaria com blocos, esse bloco vermelho cerâmico de 8 furos, ele ainda é o mais comum. Porém, a gente está passando por um processo de integração. Eu até em outras colunas já brinquei aqui sobre o fato que os pedreiros vão ser substituídos por montadores, porque as estruturas vão vir pré-fabricadas e você com a parafusadeira vai conseguir mudar. Isso é uma realidade, tá? Mas é em questão de custo, Fernando. Como fica? Pronto.
Isso daí é uma pergunta essencial. Por quê? Porque além do método construtivo, a gente também está mudando a nossa cultura construtiva, a forma de se construir. O que é que você vai entender perfeitamente o que eu estou falando com a seguinte afirmação. Hoje está muito difícil o acesso à mão de obra. Existe uma escassez absurda de mão de obra. Pedreiros, carpinteiros, ajudantes e esse meio que está envolto da construção civil. Isso é um processo conhecido, já é sabido, porque já aconteceu em outros países que são mais desenvolvidos que o Brasil. Por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos você fez o possível para aumentar a qualidade do material e diminuir os custos com mão de obra. Aí é isso que vai acontecer no Brasil. Vai ter um esforço, justamente por essa ausência de mão de obra, vai ter um esforço do meio, do setor da construção civil, para ter um acesso facilitado a materiais que diminuam a exigência de mão de obra. E aí vai aumentar a mão de obra especializada, etc. Então, a gente passa por esse processo e está chegando esses materiais que facilitam, que diminuem a exigência, né, de mão de obra, que é o que acontece no país da Europa, Estados Unidos, então Isso o Brasil está faz com aí. que o custo diminui também, né? Se diminui a mão de obra, Na verdade... o preço que sobe no Isso. material é o que diminui na mão de obra. Na verdade, o pensamento é o inverso disso. Você vai diminuir o custo do material e vai aumentar o custo da mão de obra. E aí é assim que os países desenvolvidos são. Você tem um custo do material baixo e o custo da mão de obra alto. Por isso, muita gente sai daqui do Brasil para os Estados Unidos, trabalha lá como ajudante, por exemplo, e ganha 5 vezes mais do que aqui. Porque o valor da mão de obra lá é muito alto, só que a necessidade é menor. Hoje aqui no Brasil tem uma necessidade altíssima de mão de obra para todas as etapas construtivas, da fundação até a coberta. E aí os materiais, só que no Brasil tanto é caro a mão de obra quanto os materiais, né? A gente tem uma perspectiva que vá para essa tendência, né? Que aconteceu com os Estados Unidos, com alguns países da Europa, que baixe o valor dos materiais e aumente o valor da mão de obra. Só que em compensação a isso, a mão de obra vai ser menos necessária. Você vai usar menos na construção de uma casa, vai se usar menos mão de obra. E aí o valor vai equilibrar isso, né? Vai ganhar melhor, mas vai trabalhar menos. Diário de Obras.